Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Histórias Clínicas. Hoje vamos falar sobre drogas, ou seja, dependência de substâncias. Para isso, convidei alguns colegas meus e vamos conhecer no terreno a intervenção que é feita a nível das comunidades terapêuticas. Conto com a presença habitual da doutora Círia Pereira, médica especialista em psiquiatria, e também uma nova presença, o Dr. Miguel Vasconcelos, também especialista em psiquiatria e uma das pessoas que tem feito uma intervenção especializada nesta área das dependências. Olá, André. Bem-vindo, Miguel. Obrigado. Muito obrigado pela sua presença aqui. Falamos então de drogas, e drogas como o termo mais comum, conhecido pelas pessoas, e que de facto existe esta ideia de que as drogas não são uma doença. Não é bem assim. Eu se calhar começava por dizer que agora até a terminologia no meio é mais substâncias psicoativas. Exatamente. Porque nós distinguimos as lícitas das ilícitas. As lícitas como o álcool, que é um problema grave em Portugal, tabaco, por exemplo. Cannabis, vamos ver, não é? Exato. E as outras que têm aquela designação de droga, portanto, a substância ilícita, que as pessoas usam recreativamente, às vezes ficam dependentes, outras vezes têm um consumo de risco, um consumo abusivo. De facto, são essas substâncias que nos preocupam, que é a nossa área. Porque a DSM fala mesmo das questões da perturbação associada ao uso das substâncias, das dependências, uma série de termos que as pessoas muitas vezes lá em casa pensam que drogas são só os consumos de droga injetada, mas isto abrange desde o álcool, como o Miguel também disse, não é? O álcool mal usado, não é? Exato, e há uma tendência a desvalorizar este tipo de consumos que são dados como mais aceitos na nossa cultura e se calhar estigmatizar outro tipo de consumos que existem. Eu penso que socialmente o estigma é uma coisa que se tem vindo a perder, mas que ainda existe. Não é? De facto, aquelas pessoas que as pessoas associam ao drogado de rua, provavelmente uma pessoa excluída socialmente, com alguns problemas físicos ou sociais ou judiciais, é uma muito pequena face da questão, não é? Há muitas pessoas que consomem substâncias sem serem independentes, há outras que estão em risco de ser, há outras que ainda estão integradas socialmente e familiarmente, e de facto nós não percebemos muito bem isso, não é? A sociedade tende a estigmatizar e a pôr ali como se fosse o mal está naquela pessoa. Nós de facto não queremos ir atrás de drogas, queremos ajudar as pessoas a ficarem bem, a ter uma vida boa, produtiva, independente, não é? E para conseguirem elas próprias reintegrar-se. Sim, socialmente. A mudança da nossa lei em 2001 ajudou um pouquinho nisso, Ajudou. não é? Eu acho que ajudou, sobretudo, a tirar o estigma. Exatamente. Porque, na prática... Tirar a parte criminosa associada a estas porque, pessoas. obviamente, isso colocou a questão no campo da saúde. Exatamente. E não no campo da justiça, ou no campo do vício, ou do comportamento desviante, ou da delinquência. E isso foi importante. E facilita também que estas pessoas procurem ajuda exatamente por isso, porque sabem que podem ser penalizadas, mas já não é crime, então facilitou a abertura das portas do sistema de saúde. É proibido, mas não é um crime, é uma contaminação. Mas olha que eu acho que isso não se verificou, porque no sistema de saúde a atitude dos profissionais sempre foi aberta. Sim, e em Portugal as pessoas não se sentiam discriminadas nos serviços. Eu penso que a nível social mudou um bocadinho a percepção do fenómeno, isso ajudou muito e também deu um corpo legal para coisas que nós fazíamos sem cobertura, sei lá, programas de redução de riscos, troca de seringas, agora a abertura das salas de consumo assistido e uma série de situações que tinham que ter uma cobertura legal. Mas, de facto, no terreno, as pessoas nunca se sentiram excluídas, sempre foram muito bem recebidas e os profissionais nunca os viram como delinquentes. Mas acho que o ponto onde a doutora Círia toca, e é importante, é que de facto este modelo é muito diferente de muitos modelos que vemos no resto do mundo e que tem sido de facto muito elogiado. Pelo menos alvo de grande atenção e de grande curiosidade. Sim, e copiada noutros países, não é? Sim, há coisas que estão a ser copiadas. De facto, eu acho que este modelo, para mim, as características são um modelo muito centrado nas pessoas, é um modelo humanista. E é um modelo também muito pragmático. Usa-se e tenta-se usar o conhecimento científico daquilo que, de facto, está aprovado cientificamente e não das convicções ou das ideias. Não é? Eu lembro quando era criança, adolescente, havia um cartaz que era assim: droga, loucura, morte. Que era uma mentira pegada, né? Da parte das pessoas que se drogam, não ficam loucas, nem morrem. E nem morrem. É uma mensagem sem qualquer ciência, pelo contrário. Só incentiva a consumir a curiosidade. Não é? Eu, de facto, acho que isso foi a nossa originalidade. Foi olhar para aquilo com outros olhos, não é? E com outra atitude, mais a partir do zero, não é? E, de facto, acho que foi uma atitude inteligente. Os dados epidemiológicos, o que é que nos mostram em termos de evolução? O que nos mostram é assim, a nível da Europa, não é? Por exemplo, a grande substância
é a cannabis, de longe, a primeira substância consumida. A maior parte das vezes recreativamente. Uma pequena maioria de pessoas estará dependente. E depois logo a seguir vem a cocaína, depois vem as substâncias, as novas substâncias, as metanfetaminas, e a heroína de facto é um problema, é muito falado, é muito visto socialmente, causa grande alarme social, grande rebelice, não é? Os centros da Europa são todos feitos por heroinómanos, praticamente, 90 e tal % das pessoas que lá vão têm esse problema, mas não é nem de perto nem de longe a substância mais consumida. E já para não falar do álcool e do tabaco, não é? Sim, que estamos aqui a arrumar um pouco. Sim, que eu acho que o álcool tem aqui duas faces. O álcool é um movimento, é uma coisa cultural, pode ser bem usado, não é? Pode ser usado, mas pode ficar dependente, não é? O tabaco é mais difícil encará-lo dessa forma, não é? De facto, é um hábito, é uma questão social, também já está, mas é uma substância que eu acho que é bastante lesiva, não é? Sim. O erário público gasta mais nesse caso com o tabaco que com a cocaína. O estigma é diferente, mas as questões associadas a nível de complicações são às vezes piores, não é? Sim, até porque a nível da adição é das substâncias mais aditivas. É aditiva. Talvez mais aditiva de todas aquelas que nós já falamos. E há uma coisa que parece um bocadinho paradoxal, mas do que se tem visto é que as consequências a nível físico da heroína, por exemplo, que é uma droga tão estigmatizante, às vezes não são tão nefastas diretamente no imediato quanto outras substâncias, como a cocaína, por exemplo. Realmente o problema da heroína é que muitas vezes, quando a pessoa tem comportamentos de risco associados ao consumo, por exemplo, via endovenosa, que é uma coisa que está a cair, cada vez menos se injeta, está a cair em desuso, cada vez se utiliza mais via inalatória. Aí sim pode haver complicações, não é? Mas a grande complicação da heroína é que a pessoa deixa de necessitar de estar em sociedade, deixa de necessitar de ter prazer pela interação, pela relação interpessoal, não é? A pessoa deixa de viver, de facto. Sim. Aquilo é o foco. Passa a ser o foco. Aliás, talvez a melhor definição de uma dependência é a pessoa ser a coisa primeira da vida, pôr a vida à volta daquilo, está sempre em primeiro lugar. Sim. Apesar de consciência dos riscos, isso já não importa. O consumo torna-se prioritário. Porque nós, de facto, quando a pessoa está dependente, olha para as coisas de outro modo, não é? Quando a pessoa está com o sentido de consumir a substância, sobretudo se ela tem uma dependência física forte, não é? Claro. De facto, tudo o resto passa para segundo, terceiro, quarto, quinto plano, não é? Sim. Em termos da população, se é uma população mais velha que consome, se é mais jovem que consome, há diferenças nos padrões, não é? Por exemplo, no álcool nós tivemos uma modificação para um modo mais de binge eating, de binge drinking, neste caso, peço desculpa. Da Europa, não é? Exatamente. Aqui na parte das substâncias psicoativas, das drogas, isto modificou-se? Está a mudar, porque assim, há novas substâncias, ou antigas substâncias, consumidas de outra forma e elaboradas de outra maneira, associadas a outros contextos, outros meios. E porque, de facto, o que nós estamos a assistir é a idade média das pessoas que vão aos centros, não é? Que é uma parte do fenómeno, não é? Há todo o resto, as pessoas estão dependentes, estão em risco, abusam, que não se vão tratar. Pronto, mas há essa questão e, de facto, aí temos quase dois comboios. Temos as pessoas com uma idade mais avançada, uma média de seus 40 e muitos, que estão dependentes das antigas substâncias, tipo heroínas e cocaína, não é? E temos as primeiras consultas, as pessoas mais jovens são predominantemente de cannabis e de outras substâncias, não tanto dos opiáceos. Assistimos neste momento. Os opiáceos estão relativamente estáveis com pequenos aumentos, mas o que nós assistimos é, sobretudo, há recaídas em consumos de opiáceos. Não há tantas entradas em dependência com opiáceos. Se o consumo está mais ou menos estável desde 1990, não é? De heroína, está não relativamente assim estável. Eu acho que em situações mais desfavorecidas socialmente há pequenos aumentos do consumo, está-se a perceber isso, mas não são ainda muito significativos. Agora, a cannabis, pelo tanto, essa é outra questão. É que a cannabis, quer dizer, o teor de THC está a subir. Porque cada vez é mais potente, geneticamente modificada, há carboidratos sintéticos, que têm consequências muito mais graves que as das antigas. E também, a nível dos opiáceos, está a surgir um problema na Europa, mais no Norte, mas provavelmente chega cá, que são os opiáceos de síntese à base do fentanilo. Sim. Que são muito mais potentes, têm quantidades mínimas, pode fazer imensas doses de uma quantidade pequena, não é? É muito fácil de passar, muito fácil de esconder, muito mais rentáveis e muito mais perigosos. E com um potencial aditivo maior também. Muito maior. Creio nisso. Pronto. Nisto parece então que existem de facto dois grupos de pessoas. Sim, grosso modo. Os mais consumidores mais esporádicos ou os que experimentam e os que mantêm o consumo crónico, não é? Sim, eu estou convencido que a grande parte das pessoas que experimentam não fica sequer dependente. Normalmente existem até algumas características de personalidade que se associam a isso. Não é muito fácil provar isso. Provavelmente quem for assim mais rígido, mais obsessivo, terá menos vontade de perder o controle, talvez seja. Mas não há assim, há muitos estudos, mas não há assim uma prova concreta que determinada personalidade. Provavelmente é assim, quem tiver uma doença associada
quem tiver determinados contextos, quem tiver mais instável, se calhar se entrar em contacto pode ser até que fique mais facilmente dependente, não é? Sim. Isso logicamente parece certo e nós temos essa experiência, não é? Sim. Na nossa clínica há pessoas com doença bipolar, com outras perturbações de ansiedade ou depressivas, que por acaso encontram umas substâncias e ficam com problemas, e quando se trata da doença de base é muito mais fácil resolver outro problema. Exatamente. Temos diagnóstico duplo e normalmente tem que tratar. Aí toca-se numa questão importante, que é o que estavas a falar do diagnóstico dual, não é? É muito importante perceber se de facto que é isto que o Dr. Miguel está a dizer, há uma perturbação psiquiátrica de base, porque ao não tratá-la fica muito mais difícil trabalhar, tratar a dependência associada, e é muito comum que os nossos doentes procurem um bocadinho aqui automedicarem-se através destas drogas. Até coisas simples como a perturbação da ansiedade, muitas vezes as pessoas consomem álcool, exatamente, como automedicação. Ou cocaína para a depressão, por exemplo. Porque isto vem, mais uma vez, na gênese, que é importante referirmos sempre, na gênese destes comportamentos. As dependências surgem associadas a alterações do sistema de recompensa e das alterações dos neurotransmissores destas nossas substâncias cerebrais. Pensa-se que há uma vulnerabilidade nas pessoas que têm tendência a ficar aditos, não é? Que já têm, provavelmente, uma disfuncionalidade no seu sistema de recompensa. Provavelmente, ou criam-na. Porque depois, muitos anos de usar opiáceos, nós sabemos que não sabemos se o sistema volta outra vez a funcionar adequadamente. Não é? E há sempre uma memória que fica, e por isso é que as recaídas também vêm daí, por alterações da amígdala e do hipocampo, que mesmo anos mais tarde, esta tendência a recaídas, porque há uma memória do sistema de recompensa relativamente a estes consumos. Embora seja um fenómeno, de facto, multifatorial. Nós percebemos todos os tipos de idades, profissões, sexo. Até diria agora, o nosso problema é que há diagnóstico trial, porque além disso as pessoas estão mais idosas e começam a ter as coisas que têm, cancros, diabetes, AVCs, cardiopatias, hipertensões, começa a ser muito frequente a nossa consulta. Sim. É uma consulta de jovem. Síria e Miguel, entretanto vamos interromper um pouco, porque vamos conhecer a intervenção que é feita na comunidade de Vida e Paz, uma comunidade terapêutica que atua nesta patologia. O que se faz na comunidade terapêutica, no fundo, a primeira coisa que fazemos é acolhermos o utente, não é? E tentarmos dar-lhe um espaço que seja seguro, em que ele se sinta respeitado e como igual a todos os outros elementos que estão na casa. Aquilo que nós tentamos é muito que eles tenham todos os mesmos objetivos, no que diz respeito ao que é o tratamento, unidade, não é? No fundo é o que nós tentamos é que eles façam parte de uma família, não é, com objetivos comuns, claro, com todas as diferenças que cada utente tem, mas que haja algo comum a todos eles, não é? Neste caso aqui estamos a falar da recuperação, seja alguém que chega aqui com um problema de álcool, seja alguém que chega com um problema de drogas ou outro tipo de problemáticas. Nós também temos muitos utentes que chegam até nós com aquilo que nós consideramos os duplos diagnósticos, não é? Que são pessoas para além da adição e problemática que têm outro tipo de problemas, não é? E nós também tentamos dar resposta a essas necessidades. São das coisas mais complicadas para nós, tentar conciliar uma pessoa que simplesmente tem problemas de álcool com outra com problemas psicológicos, é mais complicado, mas é um desafio grande e cada vez tem sido mais difícil para nós dar resposta a estas questões, porque cada vez os utentes chegam até nós mais doentes, mais debilitados, quer física, quer mentalmente, e pronto, e nem sempre é fácil termos a estrutura necessária para dar apoio a estas pessoas todas. Agora o que acontece é que nós, terapeutas, fazemos logo, no início fazemos a avaliação da problemática do álcool e das dependências, mas depois também temos o gabinete da psicologia e da psiquiatria, que vai fazendo a avaliação, e aí vamos sendo mais específicos na identificação da problemática que aquela pessoa tem. Não é? Embora sejam todos tratados com o mesmo modelo de tratamento, cada um tem as suas próprias especificidades, não é? E vamos dando resposta a cada uma delas, quer individualmente, quer em grupo. Uma das grandes dificuldades que nós sentimos até agora na unidade secundária, mais na fase final de tratamento, tem a ver com a própria sociedade e com a forma com que as coisas estão neste momento. Estamos a falar de emprego, estamos a falar de habitação, cada vez é mais difícil, mesmo pessoas serem empregáveis, não é? E terem capacidade no mercado de trabalho, o que tem para lhes oferecer. Não temos muitas respostas. Assim, nós temos feito coisas que, na minha opinião, são aquilo que nós chamamos de milagres, não é? Porque a pessoa, como já se referiu, chegam até nós destruídas, o desenvolver uma relação de confiança com estas pessoas é algo que é muito difícil, leva muitas semanas, não é? E a qualidade de vida destas pessoas, em termos de sucesso para mim, se nós conseguirmos que aquela pessoa chegue ao final do ano e melhore a qualidade de vida dela, significativamente, mesmo não conseguindo atingir todos os objetivos que nós lhe propunhamos, já penso que já fizemos grande trabalho aí.
E temos pessoas que já estão há muitos anos, já saíram daqui, estão totalmente reinseridas, vêm-nos visitar. É muito interessante ver alguém com 10, 15, 20 anos, que já foi nosso utente, aparecer aqui com a família reconstruída, com um estilo de vida completamente diferente, que é esse o nosso objetivo, não é? Reconstruir sentidos de vida para aquelas pessoas. Voltamos então à conversa e gostaria aqui de colocar a questão de o impacto a nível médico e físico do doente das substâncias, das drogas no organismo, que não são todas iguais, não é? Sim, não, obviamente não. Nós sabemos, por exemplo, em Portugal, neste momento estamos muito preocupados, não é? Por exemplo, a cannabis, não é? Que é uma substância que é muito usada recreativamente, de facto, está associada ao desencadear de psicose, não é? Cerca de metade dos primeiros chutes de esquizofrenia tem a ver com consumos. Embora a cannabis pensamos que nós não provoca a esquizofrenia, mas quem terá uma predisposição ou quem tiver uma fase pré-clínica, provavelmente é suficientemente perturbadora para desencadear. Nós assistimos isso e, sobretudo, as novas formas de consumir, com as cannabis de alta potência, não é? Que são muito mais complexas, não é? E depois, de facto, estas substâncias não têm controle de qualidade, não é? São feitas por aí, não é? E há acidentes de consumo. Não é? Há uma questão muito interessante que é essa questão de a pessoa achar que está a consumir uma coisa algo, e consumir outra. Não adquiriu num supermercado com controle de qualidade associado. E não deixa de ser uma droga fumada, portanto tem as patologias associadas que o tabaco também tem, neoplasias, doença pulmonar obstrutiva crónica. Acho que é muito frequente. As bronquites também. As bronquites, não é? No centro onde eu trabalho é muito frequente pessoas que têm dificuldade de subir uma escada. Porque são doentes de longa utilização de opiáceos, não é? Por via fumada, inalatória. Fumar na prática, não se diz, não é? Sim. E fumavam também tabaco e depois começam a ter dificuldades respiratórias, coisa que não era muito frequente há uns anos atrás. Curiosamente, os Estados Unidos consomem mais, os jovens, né? A idade de 15 a 6 anos, consome-se mais cannabis do que tabaco. Aqui é o contrário, na Europa é o contrário. Mas será por uma questão de aceitação? Eu acho que culturalmente o tabaco está tão mal visto nos Estados Unidos. E nós aqui também fumamos muitas vezes cannabis num cigarro, não tem muito esse hábito. Mistura. Mas tem a ver com isso. Depois temos também a cocaína e as anfetaminas, que têm os riscos associados, não é? Maioritariamente cardíacos, não é? Perigos de arritmias, depois numa fase de doses maiores mesmo infarto e morte associado. E as novas substâncias, não é? Que são muito perigosas, não é? Sobretudo em contextos, não é? De festa, não é? E também não esqueçamos os riscos sociais e jurídicos que existem, não é? Em termos de rupturas de família, em termos de desemprego, em termos da pessoa ser detectada com uma quantidade grande de substâncias, embora para o seu uso sair fora daquele consumo médio para 10 dias já é crime. E às vezes há complicações nesse sentido. Comportamentos de risco associados, muitas vezes sexuais, com aumento do perigo de adquirir doenças sexualmente transmissíveis, como HIV, hepatite C, hepatite B. Portanto, tudo isto agora ultimamente houve um aumento da hepatite A também relacionado com o consumo de drogas em festas relacionadas com sexo. O chamado chemsex, e que está a ganhar popularidade e maior força muito na nossa sociedade. Ao álcool, não é? O álcool, que acaba por ser o desencadeador, o destravão social, digamos. A primeira substância, que é facilitadora, não é? Que é mais aceite pela sociedade e que permite todo o resto vir, não é? Aliás, grande parte das recaídas estão associadas ao álcool. É muito frequente. E também não falámos da questão das complicações associadas ao modo de administração, não é? Porque as drogas injetáveis têm riscos associados, inerentes. Sim, novamente poucas patologias que eu já falei, nomeadamente HIV e hepatite C. Portanto, uma das abordagens é a redução de riscos, em que o que se pensa, o que se tenta é um bocadinho isto, não é? Que mesmo que não se consiga, no caso da heroína, fazer uma abstinência total, haja só uma substituição, pelo menos a redução de riscos de doenças associadas. E por isso é que cá em Portugal a troca de seringas foi muito positivo neste sentido, não é? Em que pelo menos há uma redução de riscos para a saúde pública e para a saúde orgânica. E mesmo a nível dos locais de consumo. Exatamente. Não é? Porque a postura da redução de riscos, eu penso que ao princípio não foi fácil perceber, que é uma postura crítica, de aceitação. Aceitamos a pessoa como é, não julgamos, não avaliamos. Se a pessoa ainda não está preparada para suspender consumos, pelo menos pode fazê-lo com mais segurança para si e para a sociedade, e também é uma maneira de tentar captar as pessoas para um sistema de saúde, não é? É a porta de entrada, muitas vezes, para um sistema de saúde, não é? Simples. Para uma metadona de baixo limiar, não é? O objetivo não é a abstinência, é só que a pessoa vá lá para poder falar com alguém, fazer análise, para saber que alguém pode estar interessado nela, para começar a motivá-la.
para contrariar a exclusão social, por exemplo. Tem todo o sentido e tem todo o interesse. Neste tipo de patologias, a motivação é fundamental. Portanto, até tentar tratar um dependente não adianta se não houver a parte da motivação, não é? Portanto, é um bocadinho este, é chamá-lo e começar a tentar perceber em que fase é que ele está e a partir daí fazer este caminho de tratamento. Curiosamente, no centro onde eu trabalho, que é o centro das taipas, as pessoas, 99% vão lá porque querem, porque pedem e acham que precisam de lá ir. Normalmente, esse tipo de pedidos chega mais... A nível próprio, E varia consoante as substâncias consumidas ou não? Não, é assim, neste momento estamos a assistir a pessoas mais novas com outro tipo de padrão de consumos, não é? Que antes não eram muito, como a cannabis, por exemplo. Há muitos pedidos de cannabis, antes não havia. Anteriormente, acredito que fossem mais os consumos de heroína. Sobretudo os opiáceos, também é assim. Depois Portugal, também, a nível da questão dos opiáceos, há mais armas farmacológicas, não é? Aquelas pessoas que estão sempre a recair, que não conseguem estar abstinentes, há tratamentos de manutenção. Como metadona e como buprenorfina, em tratamento, né? Com contratos terapêuticos, com exigência... As pessoas ficam um bocadinho com a confusão do que é um tratamento de substituição. Se estamos a dar outra droga à pessoa, é isto que estamos a fazer? Acho que é importante também clarificar. Só temos estes tratamentos para os opiáceos, para os outros não há. Exatamente. Para as outras substâncias não há. A ideia assim, é dar uma substância, um opioide, não é? Que terá o efeito de evitar o sino de privação, digamos, a parte desagradável da falta, mas que não dê o resultado pretendido. A privação é mesmo física e pode ter sintomas graves para... Habitualmente, os opiatos, se a pessoa não for muito doente, não se vai morrer daquilo, mas é terrível. Mas é uma situação terrível. E uma das razões que há a procura da droga é exatamente para evitar estes sintomas de abstinência. Mas também tem que ter uma coisa, evitação do reforço negativo. Medicamento não pode dar o efeito da droga, que não dá. Não dá euforia, não dá sedação, ou dá minimamente. Portanto, a ideia é assim, já que a pessoa não consegue parar, ao menos é assim, se tomar aquilo, consegue levar os filhos à escola, consegue manter um trabalho, não está no desemprego, diminui logo a criminalidade, há uma série de vantagens. De facto, biologicamente está dependente de uma substância. Não tanto como da outra, mas está. Mas muda completamente a nível social. É uma pessoa integrada, tem uma vida. Pelo menos a parte da disfuncionalidade diminui, claro. Obviamente que assim, como qualquer medicamento, é bom quando é bem usado. Não é? Nem todos têm indicação. Sim. A maior parte, nós neste momento, em Portugal, achamos só para aí mais de metade das pessoas que têm problemas com opiáceos não estão em tratamento de manutenção. Estão em abstinência, estão em programas terapêuticos, psicoterapêuticos ou socioterapêuticos e não estão em manutenção. De facto, são as pessoas com doenças mais graves, com menos apoios sociais, mais doentes fisicamente ou mentalmente, que têm muita dificuldade em manter a abstinência e nós achamos que é um ganho positivo, não é? Porque, de facto, é esta questão, não é só o tratamento farmacológico e a substituição. Eu acho que até é o menos importante. Exato. No meio disto tudo... Falávamos da motivação e isto está tudo associado à... E do desejo, não é? Do desejo de viver bem. É isso que nós procuramos estimular as pessoas. Claro que sim. O desejo de conseguir lidar com os sentimentos, com os afetos, com as contrariedades, com as coisas boas, antecipar o futuro, viver adequadamente e com gosto, não é? É isso que é viver. É isso que nós procuramos. A substância digamos, é uma coisa que acontece quando algo não está bem. Nós temos que ir a esse algo que não está bem, não é a substância. E confrontá-los um bocadinho com isto, não é? Com os ganhos e... Trabalhar com. A ideia é trabalhar com. Aceitar. Sim. Eu acho que às vezes é uma consulta mais difícil, que os colegas não gostam muito. Porque as consultas das dependências, não é que a pessoa está sempre num período, está muito tempo ambivalente, é uma consulta de avanço e recuo. Tem que se aceitar muito bem as pessoas como elas são. E trabalhar com elas, motivá-las para continuar. Mas é tudo empática, não é? Extremamente empática. E porque é uma questão que também tem sido... E aceitar que vai haver recaídas, não é? Sim, faz parte do processo. É raríssimo não haver uma recaída. E é preciso prepará-la, não é? E avisar a pessoa quando isso acontecer o que é que vai fazer. E mesmo os próprios técnicos têm que aprender a lidar com isso, não é? Que o doente vai ter uma recaída e que não é uma falha, que é normal. E ocorre-me que isto também está muito relacionado com a questão da comorbilidade psiquiátrica que também existe. Há uma elevada taxa de perturbações da personalidade identificadas nestas... Nós temos para aí metade das pessoas que são seguidas em centros de tratamento, metade têm doenças mentais associadas. Basicamente, ansiedade, depressão, perturbações da personalidade e psicose. E se calhar as perturbações da personalidade é que a parte mais difícil de aí é mais complexo, lidar, como nós sabemos, não é? Portanto, que às vezes não é tão fácil. As perturbações da personalidade de livro são situações complexas, não é? Que às vezes nós conseguimos melhorar, mas nem sempre a pessoa fica bem. Agora, todas as outras, não é muito difícil estabelecer um contrato terapêutico com uma pessoa no sentido de tratar as duas coisas em simultâneo.
Sim, que normalmente é muito mais fácil tratar, é o que falámos há pouco, tratar a dependência ter patologia de base for tratada. É Com uma perturbação da personalidade, o próprio tratamento de uma perturbação da personalidade já implica psicoterapia confirmada, a própria pessoa não tem noção de doença como tem. Claro. Muitas vezes não é aquela própria noção da pessoa achar que o problema está fora, não está dentro. Exatamente. E então, Dificulta completamente o tratamento. E já esta procura por substâncias já também está dentro muitas vezes de algumas perturbações da personalidade, como a perturbação da personalidade borderline, que já tem esta procura de sensações, de preenchimento do vazio, a impulsividade associada. ou da questão de facto, doenças psiquiátricas não tratadas, que às vezes há esta orientação de ambos os lados, não é? Sim. Que há o lado psiquiátrico e há o lado da psiquiatria das dependências. E se calhar esta articulação que a patologia do alvo faz também é... Eu penso que assim, tratam-se pessoas, não é? Sim, E mas nós temos a tendência a setorizar um bocadinho pois, eu o acho que isso conhecimento. não existe, mas tratando alguém que também tem uma doença mental, temos de tratar as duas e ao mesmo tempo. Sim. Há muitas teorias, há quem acha que é uma, depois que é outra, mas eu acho que é tratar a pessoa, aquela pessoa, naquele contexto, e rapidamente, e atacar os dois lados em simultâneo logo. Até porque essa área que o tratamento tem que ser individualizado é na nossa, é na psiquiatria, não é? Miguel, muito obrigado pela Nada. sua presença, Gosto foi de estar um aqui. prazer tê-lo cá a partilhar obrigado. a sua experiência. Obrigado. E entretanto, despeço-me de si e vamos seguir para intervalo.